Muito se fala em aprendizado, mas qual é o melhor mestre para nos ensinar algo se não um bom livro? E aí, família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre 10 livros que mudaram a minha vida. Sem mais delongas, vamos para a primeira indicação, que é o Make Stick. O Fixe o Conhecimento. Esse livro foi o primeiro livro de aprendizado que eu li. E ele me marcou muito porque, além de ser um livro extremamente didático, que dá muitos exemplos, conta muitas histórias, então o entendimento do assunto fica muito fácil, muito acessível. Ele também é um livro que mostra claramente como o nosso cérebro funciona, mesmo que não seja da maneira como a gente gostaria que ele funcionasse. Então, até mesmo hoje em dia, eu vejo que há vários livros de aprendizado muito bons por aí. Mas o Fixe o Conhecimento continua sendo aquele livro que vai te mostrar que mesmo que você ache que alguma coisa funciona para você, talvez ela não funcione. E você não tem consciência disso. Então esse livro, para mim, ele é muito completo. Ele acaba te mostrando várias técnicas de aprendizado, ele te explica como a memória funciona, ele conta várias histórias assim que você fica meio que chocado às vezes, que você não imaginava que certos tipos de aprendizado seriam tão corroborados na prática. Então é um livro que acaba ficando muito na cabeça. Eu nunca reli ele, apesar de ter lido já há um tempinho, mas mesmo assim ele continua sendo um livro que ficou na minha memória, tanto pelos exemplos, como por essa prerrogativa de mostrar o que realmente funciona no quesito da aprendizagem e da memorização. Além de que é o livro que acabou me introduzindo aos mapas mentais, então eu serei eternamente grata por isso. Outro livro que realmente mudou a minha vida foi o Atomic Habits, Os Hábitos Atômicos. E nota que às vezes eu falo o nome em inglês, mas não é para puxar saco de gringo. É que ou eu li o livro primeiro em inglês, ou eu não gosto muito da tradução que fizeram em português. Então eu mantenho o título no original mesmo, é um direito meu. E então esse livro do James Clear já é muito conhecido, muito falado por aí. E ele é um livro que simplesmente faz jus à fama que ele tem. Porque, meu Deus do céu, que livro bom! Inclusive, eu vivo revisitando ele. Às vezes eu esqueço de algum conceito ou não lembro direito. E eu vou e leio de novo, leio as páginas. E eu fico, caramba, como esse livro é bom. E mesmo com o passar do tempo, ele continua sendo muito completo, muito necessário. E aqui o grande diferencial dele, para mim, é que enquanto outros livros de produtividade, principalmente de formação de hábitos, eles tendem a ser meio genéricos e mais motivacionais, o James Clear, ele te dá a parte motivacional, então ele explica como as coisas funcionam, por que você deve se esforçar e etc. Só que ele é muito prático, então ele acaba, na verdade, focando mais na ação, na sua ação, em como o seu comportamento vai influenciar a sua própria identidade. E eu gosto muito desse livro, porque ele dá muitos exemplos, ele coloca muitos sistemas que você pode implementar na prática, assim, você consegue ver, visualizar e consegue, assim, a partir do momento que você está lendo o livro, você já consegue meio que colocar os princípios do livro em prática. Então isso para mim, assim, não tem preço, um livro que realmente cumpre o que promete. Outro livro que mudou a minha vida foi o Ortografia, do Cláudio Moreno. E aqui não só o Ortografia, como todos da coleção do Guia Prático do Português Correto. Eu li esse livro, eu não lembro nem quantos anos eu tinha. Eu sei que eu era pequena, eu acho que foi quando eu tava ali da infância para a adolescência. E os livros da coleção todos, assim, são muito legais, são muito divertidos e são, como o próprio nome diz, guias práticos do português correto. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em escrever, em falar bem o português, tem essa insegurança, ou simplesmente só queria aumentar mais o seu conhecimento, ter mais aprendizado sobre a nossa língua, vale muito a pena, porque a leitura não é cansativa e é muito difícil você encontrar isso em livros de gramática, assim. Geralmente as leituras são cansativas, os livros são enormes, é chato e tal, e esse não, o Cláudio Moreno, ele consegue escrever com uma didática impressionante, assim, eu tô falando, eu era adolescente e eu gostava, assim, achava divertido, sabe? E eu atribuo, inclusive, a ele uma das razões, essa coleção de livros, é uma das razões pelas quais eu amo tanto o português, sabe? Porque eu meio que fiquei com as coisas que ele falava na cabeça, e tem muitas coisas enquanto eu escrevo hoje em dia
que eu sei identificar que estão corretas ou incorretas, não pelas aulas da escola, mas pelo que ele ensinava nos livros. Porque ele falava de uma forma tão prática, com exemplos assim, e de forma tão divertida, que aquilo ficou na minha mente. Então até hoje eu lembro, assim, é uma coisa surreal. Outro livro é O Cérebro que se Transforma. É um dos livros que eu li ano passado, acredito que sim, ano passado. E é um livro incrível. Eu só tenho elogios para esse livro. Eu acredito que todo mundo deveria ler esse livro. E mais, eu acredito que hoje em dia a neuroplasticidade, ela é uma das maiores descobertas da ciência, assim, é uma das coisas que mais pode mudar o nosso dia a dia. E ela é subestimada. Eu não vejo as pessoas falando dela como deveriam. Na verdade, eu acho que a maior parte da população nem sabe que ela existe. E isso é uma coisa assim que deveria mudar para já, porque você saber que o seu cérebro é capaz de se transformar, que ele é capaz de mudar, que você nasce até às vezes com um tipo de limitação cognitiva, que você pode melhorar isso ou até mudar completamente, literalmente crescer essa parte do cérebro, é uma coisa incrível, é uma coisa simplesmente surreal, parece mágica e as pessoas não falam, sabe? Então, esse livro para mim é incrível. Ele é um livro que ele é grande. Eu demorei um tempo para lê-lo. Ele não tem uma linguagem muito formal, não. É só porque ele realmente é extenso. A letra dele é pequena, então ele demora para ser lido, mas vale super a pena. Não é aquele livro maçante. É um livro que tem várias histórias, então ele conta muitas histórias, ele fala de muitos temas. É quase um manual ali. Você tem tudo que você precisa sobre a neuroplasticidade. E além disso, perpassando outros temas importantes, como o vício em coisas que contêm muita dopamina, principalmente hoje em dia, vícios, obsessões, compulsões, casos clínicos, casos psicológicos, todos esses casos de pessoas que foram ajudadas por ele, no consultório dele, e em outros casos de outras pessoas que ele entrevistou também por esse processo de neuroplasticidade. Então, super vale a pena essa leitura, assim. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Outro livro que eu gostaria de indicar é H é a Ciência, do Nietzsche. E o Nietzsche é um filósofo muito controverso, mas eu gosto bastante dele. Eu tinha que indicar esse livro aqui porque eu li toda a obra do Nietzsche, foi o único filósofo que eu li toda a obra dele, porque eu gostava muito dele quando era adolescente também, um pouco mais nova. Então, mudou minha vida de forma surreal, porque foi uma das minhas maiores introduções e paixões na filosofia. Me fez, eu acho, gostar mesmo de filosofia. Foi ele, porque geralmente a filosofia ela tem essa leitura maçante, essa escrita complexa, e quando você não tem tanto conhecimento assim, você começa a se desanimar. Então eu indico muito ele, principalmente para quem nunca teve contato com essa área, ou nem gosta de filosofia, mas quer uma leitura mais complexa, até porque eu acho que o Nietzsche ele tem um jeito de poeta também, além de filósofo. Então é isso, se você quer realmente pensar fora da caixa, se você quer realmente refletir sobre a sua vida, sobre si mesmo, sobre a sociedade, você não vai encontrar isso em livros de autoajuda, você vai encontrar isso na filosofia. Então, por mais doida que a filosofia pareça, às vezes a gente não vai concordar com os pensamentos dos filósofos, é para isso que ela serve, é para gerar discordância, é para levantar discussões. Para mim, esse livro está também como simbolizando a necessidade humana de ler filosofia. Por favor, leiam filosofia, mesmo que não seja esse autor, pode ser outro, mas leiam, porque realmente vai tornar vocês mais inteligentes, vai fortalecer o pensamento de vocês e vai fazer com que vocês pensem em coisas complexas, para que a gente saia um pouco dessa superficialidade e se aprofunde de vez em quando. Outro livro que mudou minha vida foi A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues, que é uma coleção de contos, de uma coluna que o Nelson tinha. E esse livro é uma reunião de histórias doidas, assim, de histórias que perscrutam a alma humana, mas que são muito simples, qualquer pessoa pode ler. E quando eu falo qualquer, eu não estou exagerando, é qualquer pessoa mesmo, assim. Os meus pais, eles não gostam muito de leituras pesadas, leituras complexas, né? E eu sempre lia para eles, eu tenho muito essa memória de ler os contos desse livro para eles. Então, e eles amavam, né? Achavam muito legais, alguns engraçados e tal. Então eu indico bastante esse livro para pessoas que gostam de literatura, principalmente pessoas que gostam aí dessa feição mais da alma humana, que curtem um Shakespeare, uma coisa assim, porque o Nelson ele aborda isso com uma simplicidade e com um carisma brasileiro sem igual. Então, realmente, esse livro, assim, para sempre vai estar gravado no meu coração. O sétimo livro que eu gostaria de indicar é O Mito do Empreendedor,
revisitado. Ele é um livro que eu não esperava que fosse tão bom quanto é. Eu me surpreendi bastante, porque esse livro é simplesmente um dos melhores livros que eu já li. E ele tinha que estar nessa lista de livros que mudaram a minha vida, porque eu li esse livro recentemente, eu já era criadora de conteúdo, e eu tava passando por um processo de exaustão mental muito grande. Então esse livro, assim, para qualquer pessoa que está fazendo um empreendimento, eu indicaria. Porque ele basicamente vai falando de todos os problemas pelos quais você está passando, e ele vai apresentando as soluções. E não são as soluções que você esperava. Assim, para você que está começando nessa vida, você tem que ouvir isso, tem que ouvir, tem que encarar essa realidade. Esse livro te dá uns tapas na cara muito bons e te apresenta um conceito muito legal de sistema, né? Os conceitos de sistematização dos seus processos para que você faça um negócio que não dependa de você. Então isso para mim é essencial, conversa com outras áreas da produtividade também, de criação de sistemas. Então esse livro, assim, tá de parabéns, é um livro incrível. Todo mundo que lê, que eu conheço, ama esse livro, então ele realmente é uma boa indicação. O 8º livro que está nessa lista é o Por que Ninguém Me Disse Isso Antes, da Julie Smith. Esse livro, ele tem uma abordagem um pouco mais psicológica, porque a Julie, ela é uma psicóloga e ela, no consultório, sempre via essas coisas que se repetiam, esses problemas, essas angústias que se repetiam, e começou a surgir um desejo nela de fazer algo que fosse um pouco mais geral, assim, para resolver esses problemas. Porque justamente quando ela falava a solução para os pacientes, aí eles vinham com essa, mas por que ninguém me disse isso? Então, ela achou que realmente deveria fazer um livro para dizer todas essas coisas, não é? Que você deveria ouvir em situações como essa. E esse livro eu também não estava dando muito por ele, eu estava pensando que ia ser uma coisa ali mais do mesmo, mas na verdade eu acredito que ele é um livro muito conciso dessa questão psicológica. Então, se você quer dicas práticas para resolver certas angústias, sofrimentos, para entender certos processos psicológicos que acontecem com você, esse livro é uma ótima indicação, porque ele, de fato, ele te dá ferramentas, assim, para lidar com situações desde as mais pequenas até situações sérias como depressão, ansiedade. Para mim, ele é um livro que hoje em dia, na sociedade de hoje, ele é bastante necessário. O 9º livro não poderia deixar de ser Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Todos os livros de Jogos Vorazes são maravilhosos. Essa é a minha trilogia de livros predileta e de filmes também. Então, eu indico a vocês porque marcou muito a minha adolescência, com certeza mudou a minha vida. Apesar de que ficção não é uma coisa que eu concentro muito os meus esforços, esse aí realmente me marcou muito, porque era muito raro eu ver, ainda é raro eu ver hoje em dia, mas naquela época era muito mais raro ver meninas protagonistas que tinham uma função outra a não ser encontrar um príncipe encantado. Então, eu gosto muito de Jogos Vorazes porque existe sim aquela questão do romance, existe o Pita e tal, o triângulo amoroso, mas esse não é o foco do livro. O foco do livro é mostrar controle político, é levantar questões sociais, é mostrar o pós-trauma, é mostrar o dia a dia de pessoas que vivem na pobreza, da luta para sobreviver. E a Katniss é essa protagonista forte, que cuida da família, que faz o que precisa fazer, que luta para sobreviver. Então toda a trilogia eu indico para quem gosta de ficção, porque realmente é sem igual, assim, a personagem, a Katniss, é a minha personagem favorita de todos os tempos, então talvez eu seja ali um pouco enviesada. E o último livro que eu tenho para indicar também é o mais importante, que é a Bíblia Sagrada. E esse livro mudou a minha vida e continua a mudar todos os dias. Mais do que só histórias e ensinamentos, para mim é um manual de espiritualidade, é o meu contato diário com Deus. E a Bíblia é um livro de tanta sabedoria, de tanto amor, que não há palavras para descrever como é surreal o ato de leitura da Bíblia e como ela tem poder de transformar a vida das pessoas. Então, se você nunca leu e tem interesse, eu recomendo bastante. E se você chegou até aqui e gosta de vídeos sobre produtividade, desenvolvimento pessoal, rotina, vlogs, tudo para ser a sua melhor versão, já me segue, dá uma curtida nesse vídeo que vai ajudar muito o meu trabalho aqui. E se vocês querem ver mais um vídeo aí como esse, talvez um vídeo falando dos livros em específico, me falem mais.
mais sugestões de vocês aí para temas aqui nos vídeos do canal. E é isso, sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijos e tchau, tchau.